é um tema que nós temos, ao longo destes 26 anos, trabalhado. Mas nós precisamos, esta noite, discuti-lo. Eu lembro-me das palavras do Senhor Jesus de instrução aos seus discípulos quando ele estava para voltar para os céus. Lá em João 14, que não é o que nós vamos falar, só um adendo para você entender o que eu quero falar. Jesus disse: aqueles homens que estavam com ele no dia a dia, na vida diária, 3 anos e 6 meses. Jesus havia dito a ele, visto que estava voltando para o Pai, para os céus, ele disse: não se turbe os vossos corações, creiam em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai, casa do Pai, céu, há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, ou seja, ele já tinha tratado daquele assunto outras vezes com ele. Vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, para que onde eu esteja, vocês estejam comigo. Ele mostrou o propósito de que eles fossem para o céu morar com Jesus lá. E agora olha para os discípulos e diz: vocês conhecem o caminho. Observem que ele disse: vocês conhecem, em outra tradução, no versículo 4, vocês sabem o caminho para onde eu vou. Vocês sabem o caminho. Às vezes na estrada da vida, a gente pensa que perde o nosso tempo com aquilo que ensinamos a determinadas pessoas. E quando o Senhor Jesus disse que eles sabiam para onde ele ia, ele foi surpreendido com Tomé. Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Imagine vocês, alguém andando com outro 3 anos e 6 meses sem conhecer aquela pessoa, sem saber nada sobre aquela pessoa. E às vezes não se sabe, não é por falta de ensino, é por falta de atenção ao ensino. Então, Tomé disse que nem sabia para onde Jesus ia e como ia saber o caminho. E esta noite, amparado por esta colocação daquele discípulo, eu quero dizer que não basta você declarar que é um crente. Você precisa andar como um crente, falar como um crente, viver como um crente e agir como um crente. Porque, número 1, você sabe que não está andando só. Porque crente não anda só, anda com Jesus. Glória a Deus.
Então, o saber não é tudo. Nós precisamos viver. Há muitas pessoas que até aprenderam o caminho, sabem o caminho. Eu tenho em casa um papagaio, ele chama Isaías, ele chama nega, e muitas vezes eu saí lá do final, do fundo do quintal, para vir atender, pensando que era alguém, e era o papagaio. Porque ele aprendeu a falar ouvindo as pessoas falar, ele decorou aquilo. Mas nós precisamos não apenas saber o caminho, porque você pode saber o caminho através do aprendizado, na escola bíblica, na CPO, no curso de teologia. Você aprende tudo sobre o caminho, como tudo sobre Jesus, como Deus, o Espírito Santo. Você aprende tudo, sei tudo. Mas a pergunta não é essa, se você sabe o caminho, é se você está no caminho. No caminho. Porque só está no caminho quem se converteu, quem nasceu de novo, quem tornou-se morada do Espírito Santo. Paramos aqui. Prelúdio, né? Agora vamos o porquê desta palavra. O nosso texto está em Atos dos Apóstolos, história da igreja, capítulo 4, versículo 31. 4 e 31 é o texto. E o nosso tema é vontade de Deus, vírgula, todos cheios. Diga comigo, vontade de Deus, todos cheios. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Muito bem. Esta é a vontade de Deus para a sua vida. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Que eu esteja cheio. Para a minha, para a sua, que você esteja cheio. Ok. Número 2. Para que Deus quer que você esteja cheio? Para quê? Qual é o objetivo de Deus em que você possa estar cheio? Segunda pergunta. Deixa eu citar um exemplo. Jesus falava muito por parábolas. Eu gosto muito de falar com exemplos, com paralelos. Você contrata um segurança, um vigilante. Primeiro, você contrata um segurança ou um vigilante para quê? Pela necessidade de proteção, para você ou para o seu patrimônio, não é isso? Número 2,
Você contrata qualquer pessoa para lhe proteger, para lhe dar segurança? Não. Você vai procurar alguém que tenha capacidade, habilidade, formação. Você já pensou? Um vigilante contratado por você para guardar o seu patrimônio e ele não sabe atirar. E aí, Fernando? O bandido chega com um canivete e diz: passa o revólver. Ele passa porque se tirar vai ser a mesma coisa, ele não sabe atirar. Então, o propósito do Senhor, ou vontade de Deus para a minha e sua vida, é que você tenha habilidade no reino, habilidades espirituais. Por que, pastor, há essa necessidade? Porque estamos no mundo, e o mundo jaz no maligno, porque estamos em guerra, e temos que diariamente estar lutando, combatendo. Por quê? Porque se você não luta, não guerreia, você é dominado pelas forças do mal. Aleluia. E claro, o céu, eu disse, não é lugar para covardes. O céu é lugar para vencedores. O céu é lugar para os vencedores. E o que é um vencedor? Que seria um vencedor? É alguém que entra em uma batalha, em uma guerra, e que guerreia, ou que luta, ou que briga e não perde, ganha. Glória a Deus. E nós sabemos que não somos capazes por nós mesmos, mas está escrito que o Senhor é quem nos capacita. Quando Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele estava dizendo: eu venço tudo e todos pela presença de Deus na minha vida. Por isso ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, que me dá força. Vencer ou vencer é o nosso lema. E o que é vencer? É o ato de derrotar o inimigo em uma batalha. Vamos ver se aprendemos. O que é vencer? Diga: é o ato de derrotar o inimigo em uma batalha. Ok. Número 1, você precisa saber quem são os seus inimigos. Não é a irmã Chiquinha que está perto de você que é sua inimiga. Ela pode até estar querendo lhe fazer mal, mas você não pode vê-la como uma inimiga. Mas ela quer me fazer o mal. Quer não. Quer não. Mas eu estou sentindo isso na pele, eu estou vendo.
Mas mesmo assim não é. Como não, pastor? É o diabo que está se utilizando dela, pelas fraquezas dela, para lhe ferir, lhe magoar, lhe maltratar, lhe humilhar. E agora eu vou deixar para lá? Não. Você vai brigar. Você vai guerrear com a irmã Chiquinha? Não, com o diabo. Por quê? Paulo disse, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades nos lugares celestiais. Quem está entendendo? Aleluia. Então, quem são? Primeiro, saber que temos inimigo. Nós sabemos que temos. Segundo, conhecer quem são os nossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? Já disse, não é a irmã Chiquinha. E quem é? Número 1, é o mundo. Diga o mundo. É o nosso inimigo. Por quê? Porque jaz no maligno. Porque é treva e nós somos luz. Número 2, segundo inimigo, a carne. Diga a carne. Diga o espírito. Estão com fome? Diga o espírito é de cima, mas a carne é de baixo. Você está de joelho orando e a carne está colocando minhoca na sua cabeça. Você está orando, aí lembra da raiva que a irmã do conjunto fez a você. Você diz, se eu pego aquela irmã, é a carne. E o mais fraco inimigo, quem é? O diabo. Pastor, o mais fraco, claro. Porque o diabo, irmão, você diz em nome de Jesus, desapareça, e ele desaparece mesmo. Aleluia. Mas o mundo, você vai dizer, mundo, vá-se embora. Não. Você está nele. E a carne? Muito menos. Carne, saia de mim. Glória a Deus. Elas, eu saí de você? Não, você saia de mim. Se você sair de mim, eu viro pó e cinza. Glória a Deus. Bom, estamos entendidos até aqui. Agora vamos ao capítulo 4 de Atos, o versículo 31. Abra a Bíblia. Coloca na tela, está ali, bonitinho hoje. Tendo eles orado, aí está o mistério. Oração. A carne gosta de oração? Gosta não. O mundo gosta de oração? Não, o mundo gosta do baile, do carnaval, da safadeza. Ama? Mundo. E o diabo? Muito menos. Glória a Deus. O diabo pode passar o dia todo ouvindo você cantar ou pregar, e ele permanece lá. Mas na hora que você fecha os olhos, ó Senhor, preciso da tua presença aqui agora ao meu lado. Aí ele, ó. Aleluia. Vá agora não, rapaz, espere pelo fogo que está vindo em seguida. Aleluia. Oh, glória. Tendo eles orado, o que aconteceu? Número 1, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Pela oração tremeu o lugar. Número 2, todos foram cheios do Espírito Santo. Número 3, com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quem eram eles? Pedro e João. E quais foram as motivações
que os levara àquela oração. Cuidado não cair. Se o chão não segura, aleluia. As motivações, irmãos. Entendam, Pedro e João eram crentes de oração. Eu vou fazer a pergunta, você não responda. Não se der, não sei. Eu só pergunto e você responde a você mesmo. Você é um crente de oração? Segunda pergunta. Quantas horas você tira de oração diária? Quantas horas você ora todos os dias? Eu vou dar duas respostas aleatórias. Você é um crente de oração? Aí a maioria diz, como dizia o irmão, marromeno. Mais ou menos. Quantas horas você ora por dia? É que eu não tenho tempo. Mais ou menos significa estar em cima do muro. Não ter tempo é subterfúgio. Todo mundo tem tempo de orar. Não ora por quê? Não quer. Aleluia. Não, pastor. O senhor não conhece a minha vida. Deixa eu rir. Deixa eu dizer uma coisa sobre você. Você não passa menos de 3 horas por dia Você não passa menos de 3 horas por dia sem navegar. Isso porque não tem tempo. Se tivesse, passava 24 horas. Nós temos tempo. Talvez nos falte tempo para vir o culto de quinta-feira. Talvez nos falte tempo para vir o culto de terça-feira. Talvez nos falte tempo para vir o culto de domingo. Talvez nos falte tempo para vir a escola bíblica dominical. Mas para a internet não falta tempo. Isto é uma questão de prioridade. Isto é uma questão de escolhas. E isto é uma questão de vida ou morte. Estou falando de morte física. Eu estou falando de morte espiritual. A igreja está cheia de defuntos. Pessoas que não falam mais com Deus, que não se relacionam mais com Deus, pessoas que não têm nem forças de glorificar a Deus. Não é glorificar sistematicamente, não. E o pior, a gente ainda se deixa envolver pelas inverdades.
Um culto muito frio, frio de dar dó. Aí o pregador diz: quem está sentindo a presença de Deus? Aí todo mundo: amém. Mentiroso. Tá não. Tá não. Você tem nem certeza se Jesus está aqui? Mas eu sei. Sim, sabe pela palavra. Glória a Deus. Quem não lembra da igreja de Laodiceia? Para eles, os irmãos de Laodiceia, estava tudo bom. Era uma bênção. Tinha tudo naquela igreja, menos uma coisa: a presença de Deus. E eles batiam no peito e diziam: nós não temos falta de nada, não precisamos de nada. E onde estava Jesus? Do lado de fora. Jesus está do lado de fora da vida de muitos crentes. Pastor, que discurso é esse? Diga qualquer coisa sobre este discurso, só não diga que é antibíblico. Estamos passeando aqui, na Bíblia. Bom, quando eles oraram, 3 milagres. O templo tremeu. O que aconteceu mais? Todos foram cheios e com intrepidez pregaram a palavra de Deus. Bom, voltemos, pois, ao capítulo 3. Pedro e João estavam indo 3 horas da tarde para a igreja. Fazer o quê? Orar. Você já viu aquele culto de 7 horas? 7 a 8, oração. Tem oração? Tem. Até que hora? 7 a 8. 8h05 eu chego. Aleluia. Eu fui pastorear uma igreja e ninguém orava. E aquilo me incomodou tanto. E eu lutei tanto com Deus. E a igreja fria de dar dó. Eu digo: mas esse irmão tem que orar. Aí eu digo: irmão, todo culto aqui vai ter 1 hora de oração. Porque quando você quer as coisas certas, Jadiel, no lugar as pessoas se levantam contra. Aí, quarta-feira, 7 a 8, oração. O pessoal só chegava depois de 8. Não orava. Sexta-feira, doutrina, 7 a 8, oração. O pessoal chegava 8h05, 8h10, 8h15, não orava. Domingo, culto de 7 horas da noite, naquela época. Isso foi em outra cidade. Quando o povo chegou na igreja, eu estava orando. O pessoal chegou, começou a sentar, e daqui a pouco só via as conversas. Não sei o que, pipipi, papapá, pipipi. Mas já é 7h10. E esse culto vai começar hoje que horas? E não sei o que. Aí eu levantei da oração. Pai do Senhor, meus irmãos, Pai do Senhor. Eu digo: quem necessita de oração? Todo mundo. Amém. Ótimo. Precisa mesmo? Precisamos. Então vamos dobrar os joelhos e 30 minutos de oração. Pronto. Satanás se soltou. Desamarraram ele. Mas foi tanta crítica. Nunca vi dizer isso. Dia de domingo, colocar o povo para orar de joelho e não sei o que. E eu calado. Chegou no culto de doutrina, eu disse: me diga onde é que está na Bíblia que a igreja só pode dobrar o joelho para orar dia de sexta, dia de domingo, dia de semana. Aonde é que está escrito que dia de domingo não se pode dobrar o joelho? Pessoal. Então, amados, eles estavam indo à oração, era costume eles andar de joelho.
Era costume eles manter a comunhão com Deus através da oração, porque oração é conversa com Deus. Até que um dia, indo à oração como de costume, aparece na porta do templo um paralítico pedindo esmola. Graças a Deus que eles estavam lisos, porque quem sabe se eles estivessem com dinheiro, dizia, toma aí, tome 10 reais, outro dia, tome 20, pronto, muito obrigado, Jesus abençoe, amém. Mas eles estavam lisos, pararam. Pedro olhou para o paralítico e disse, não temos, plural, eu e João estamos lisos, não temos prata nem ouro. E naquela hora o Espírito possuiu a Pedro. E aí ele fala no singular, mas o que eu tenho, isto eu te dou. O que é que ele tinha? Não tinha dinheiro, conjecturando, não tinha carro bonito, não tinha casa, mas ele tinha autoridade espiritual. E disse, em nome de Jesus Cristo, levanta aí. Interessante, Mara, que nem o paralítico levantou e nem o paralítico andou. Pastor, não, pode ler de novo 2, 10 vezes, você não vai ver. Quando ele se levanta e anda, ele nem levantou nem andou. Glória a Deus. Mas Pedro estava convicto, ele estava cheio, e ele sabia que a palavra de Deus, ela não volta vazia, mas faz aquilo que lhe apraz. Ele disse, não é possível, a palavra de Deus não vai voltar vazia. Bateu a mão, assim como o Jaziel, né? Jaziel, pá, pegou assim, pegou na mão do paralítico e puxou ele levantou na força do braço, e quando arrancou ele do chão, ele saiu saltando, dando glória e aleluia, e entrou no templo curado. Pergunta número 1, por que ele não levantou quando ele disse levanta e anda? Sabe por quê? Porque está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando ele se levanta e anda, ele diz, esse cabra tem juízo não? Como é que eu vou levantar eu sendo paralítico? Ele colocou na frente de Deus a paralisia dele, e não o poder de Deus na frente da paralisia. Mas Pedro colocou Deus na frente da paralisia, pegou ele pela mão e disse, tu vai andar, tu anda, que queira, que não queira, tu vai andar, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas amados, que coisa maravilhosa. Quantos hoje, eu queria ser usado e ousado, assim como Pedro. Quem disse que você não é? Quem disse que você não é? Aleluia. O problema é preencher os requisitos de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Então, amados, o problema não é ser usado por Deus, é estar pronto para o depois. Deus vai lhe usar. Deus vai lhe usar. Quer? Quero. Mas, depois que você for usado,
vão se levantar contra você para lhe atirar pedra. E agora? Assim não dá não para mim. Eu quero ser usado, mas sem ter problema. Já viu aquela pessoa que vê a coisa errada e diz, olha, eu não quero, pastor, me envolver. Eu não tenho nada a ver com isso. Estou só dizendo a você, ao senhor, mas eu nem quero que o senhor diga que eu disse. Não, irmão. No reino de Deus é diferente. Glória a Deus. Então, na hora que eles determinou pelo poder da palavra que o paralítico andasse, o paralítico andou, veio as multidões para ouvi-lo, pelo milagre que aconteceu, e ele começou a pregar. O capítulo 3 é uma mensagem poderosa de Pedro, sobre o arrependimento e a conversão. Glória a Deus. E quando termina a mensagem que muitas pessoas, precisamente 5.000, aceitaram a Jesus. Quem não seria o pregador que gostaria de ver 5.000 pessoas aceitando a Jesus? Aí o que acontece? Versículo entra no capítulo 4. Ainda falando eles entre o povo, sobreveio os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, ressentido por ensinarem eles ao povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Por quê? Porque eles já haviam espalhado a notícia que Jesus não havia ressuscitado, que foram os discípulos que roubaram do túmulo o corpo do mestre de Jesus e espalharam esta notícia, essa fake news. Desde aquela época, irmão, que existem essas coisas, que deixam muitas pessoas confusas. Aleluia. Então, amados irmãos, pegaram Pedro e João e levaram para as autoridades, para os anciões e os escribas, bem como o sumo sacerdote Anás e Caifás, e ali começaram a subjugá-los. Começou um julgamento. Porém, eles não encontraram argumentos para prendê-los. Por quê? Pelo testemunho do homem de 40 anos, muito novo ainda, que era paralítico e agora não estava mais paralítico. E toda a sociedade estava lá e viu o acontecimento. E o que foi que eles fizeram? Ameaçaram. Porque o diabo é assim. Quando ele não consegue convencê-lo a fazer a vontade de Deus, ele ameaça para inibir, para oprimir. E prontamente Pedro olha para o sumo sacerdote e me diga se é lícito obedecer a Deus ou obedecer aos homens. E o sacerdote teve que engolir a seco, porque estava diante da multidão. E como sacerdote, ele não podia colocar o poder do homem na frente do poder de Deus. Liberaram eles, mas proibiram: a partir de agora, vocês não falarão mais neste nome de Jesus, nem preguem mais sobre ressurreição. Qual era o problema? O problema era que os judaizantes estavam perdendo seus fiéis, porque lá nada acontecia, porque lá não tinha presença de Deus, porque lá não tinha glória de Deus, porque lá não tinha manifestação do poder do Espírito Santo. E agora, pastor, agora, amados irmãos, aleluia, quando eles saíram dali, eles foram para a igreja.
Eles não foram para casa. Eles não foram descansar. Eles não desistiram da missão. Olha para quem está perto de você, diga: não desista da missão. Deus te chamou para ser diferente. Deus te chamou para ser santo. Deus te chamou para ser poderoso. Deixe que Deus te use. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Meus amados irmãos, agora, ao chegar no templo, eles oram, estes milagres acontecem e todos, sem exceção de nenhum, ficaram cheios do Espírito Santo. Todos cheios. A necessidade maior da igreja hoje, deixa eu dizer algo que muitos podem assim ser impactados. O que a igreja precisa hoje não é de fazer festas, não é de fazer movimentos, não é de fazer lazer. O que a igreja precisa fazer hoje é fazer o lugar tremer, é fazer com que todos os crentes sejam cheios do Espírito Santo. Não é o propósito entristecer ninguém, ferir ninguém, subestimar ninguém. Por isso, não se manifeste. Mas a pergunta não pode deixar de ser feita. Você que está me ouvindo, sentadinho aí, bonitinho, não diga nada, só diga você. Você já é batizado com o Espírito Santo e fogo? Você é um crente cheio do Espírito Santo? Tem pessoas com 1 ano na igreja, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos na igreja, e não é batizado com o Espírito Santo. E eu pergunto-me, por quê? Por que então não é? Eu não sei, e eu sei. Me procure e venha conversar comigo sobre este assunto e diga: pastor, eu não sei. Aí eu vou dizer porque você não é. Detalhes. Eu aceitei a Jesus. Eu aceitei a Jesus numa igreja tradicional. Não vai o nome da igreja por questões éticas. Eu aceitei a Jesus numa igreja tradicional. E aquela igreja não acreditava na doutrina do batismo com o Espírito Santo e fogo. A doutrina daquela igreja, entre outras, era: uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não é verdade, é antibíblico. Não havia doutrina da santificação, uma falta gravíssima. E do batismo com o Espírito Santo, a crença era que, na hora que você entregava a sua vida para Jesus, você era batizado com o Espírito Santo. É uma heresia. Na hora que você entrega a sua vida a Jesus, você recebe o Espírito Santo da promessa. E o Espírito Santo, se você nasceu de novo, ele traz a experiência do novo nascimento. E você é crente. E vai para o céu. Porém, o batismo com o Espírito Santo
É uma segunda experiência, segundo a promessa de Jesus, quando estava voltando para o céu, e ia deixá-los só, e eles não iriam suportar o que estava para vir. Então o Senhor disse: eles precisam serem revestidos de poder. Uma coisa está vestido, e outra coisa está revestido. Exemplo: estou vestido, sim ou não? Estou vestido. Se eu tirar a camisa, já não estou vestido. Eu estou seminu. Por isso que o crente não deve viver seminu. Se eu tirar a camisa, eu não estou vestido. Lá em Apocalipse, não apareça a vergonha da sua nudez. Mas eu estou vestido? Estou. E agora, revestido. Vestido e revestido. Isso quer dizer uma capacitação maior na vida de um crente. Exemplo: nosso clima aqui é quente. Todo o litoral brasileiro é um clima quente. Mas quando você vai para São Joaquim, Gramado e outros países e outros estados da nossa federação, a temperatura em São Joaquim chega a ser menos 3 graus abaixo de zero. Vá vestido assim, você vai morrer de frio, vai congelar. Glória a Deus. E quando você chega na Europa, em determinados países chega a 10 graus Celsius abaixo de zero. Aí você tem que colocar luvas, tem que colocar aquele pantuá na cabeça, aquele trem na cabeça. Você tem que vestir os 2 moletões, 3 moletões para depois vestir a calça. Então você não aguenta. Tem que calçar bota, meias grossas. Glória a Deus. Eu fui comprar umas meias. E quando cheguei lá, aquelas meias grossas, aí eu parei assim, eu digo: isso é meia de futebol. Meião, eu digo: não, isso é negócio de futebol, eu queria uma meia social. Aleluia. Aí o pastor que estava me recebendo lá, disse: não, pastor, o senhor esqueceu de uma coisa. Eu digo: o que, pastor? Ele disse: o senhor está na Europa. Aleluia. Essas meiazinhas, nossa, lá aqui não serve para nada, não protege nada. Aleluia. Eu disse: mas não estou nem sentindo calor, nem sentindo frio. Ele disse: sim, nós viemos de carro. Aqui o carro tem que ser ar-condicionado. Lá não é ar-condicionado, é aquecido, aquecimento. Aí a gente saiu do carro, no carro com aquecimento. Chega naquele shopping, entramos no estacionamento, tudo no aquecimento. Entramos na loja, tudo no aquecimento. Então, tudo normal. Glória a Deus. Aí, quando foi, eles vão dar uma saidinha aqui fora. Glória a Deus. Socorro, deixa eu ir para o carro. Então, o revestimento é uma arma poderosa do Senhor Jesus para a sua igreja, para que ela pudesse combater as forças das trevas. Aleluia. Então, o Senhor, quando foi, disse: olhe, fiquem em Jerusalém, não saiam, enquanto vocês não forem revestidos de poder. Senão vocês não aguentam. O diabo vai se levantar, o mundo vai vir contra vocês, e vocês não vão suportar.
O mundo, irmãos, é cruel, é mau. Aleluia. Eu já vi uma nem duas, eu já vi muitas pessoas se atirarem de prédios, ceifando a sua própria vida, porque não suportaram a pressão da vida. Glória a Deus. Não suportaram. Então, para você e eu suportarmos as lutas que o inimigo lança contra nós, nós precisamos ser revestidos do poder de Deus. Então, o batismo com o Espírito Santo, o primeiro propósito do Senhor Jesus Cristo conceder à sua igreja foi para 2 pontos. Para quê, pastor? Para desfazer as obras do diabo. Porque a igreja tem que fazer as obras do diabo. Primeiro, porque ele está no mundo. Segundo, porque ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas nem vai matar, nem vai roubar, nem vai destruir a vida de nenhum crente daqui, porque estão cheios do Espírito Santo. Tiago disse: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Deixa eu dar um exemplo para terminar, por conta da hora. Estevão, eu disse, primeiro diácono da igreja, estava naquela seleção dos 7. Homem de boa reputação. Tinha uma boa reputação. Um homem cheio de fé. E um homem cheio do Espírito Santo. E ele fez uma revolução em Jerusalém através do poder do Evangelho. Mas isso incomodou o inferno. E o que fizeram com Estevão? Já que não acharam nada do que acusá-lo. Porque é assim, irmão. Quando você está fazendo para Deus uma grande obra, o diabo procura alguma coisa na sua vida para lhe acusar. Procura. Como não acharam, eles fizeram o quê? Pagaram alguém para caluniá-los. Para dizer que ele disse o que não disse. Hoje seria fake news, não é assim? Levaram ele para o sinédrio e as testemunhas estavam lá, recebendo seu dinheirinho para dizer, não, ele disse. E o que Estevão pensou, senhores obreiros? Não, estou aqui, sou inocente, Deus vai me livrar. Porque sempre a gente pensa, né? Deus vai nos livrar. E o que Deus fez? Livrou Estevão? Livrou não. Injustamente, testemunhas falsas, e ele perdeu a causa. E Deus não fez nada? Fez. Ele estava lá sentadinho no lugar dele, lá no sinédrio, tranquilo, em paz. E quando olharam para ele, o seu rosto, aleluia, o seu rosto estava brilhando como o rosto de um anjo. Era Deus dizendo: vocês acabaram de condenar o inocente. E os mentirosos e os caluniadores estavam lá. E eles viram, mas eram tão covardes que não tiveram coragem de voltar atrás e pedir perdão. E o que aconteceu?
Bom, antes, manifestação do poder de Deus no rosto de Estevão, manifestou a sua glória. Durante, Estevão perdeu a causa, foi levado para fora da cidade, porque não foi achado digno de morrer dentro. Em terceiro lugar, em dois momentos, o primeiro da morte e o segundo da eternidade. Quando começaram a tirar pedras em Estevão, Estevão deu uma olhada para cima, e o que ele viu? Os céus que se abriu. E naquele momento, ele viu Jesus de braços abertos, pronto para recebê-lo lá no céu. Mas Estevão, antes de morrer, ele olha para os seus algozes e diz assim: olha, eu estou vendo o Messias de vocês ali. E eles ficaram mais irados ainda. Por quê? Porque estavam cheios de demônios. E Estevão disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que diz. E ali tombou. Seu espírito e alma foi levado pelos anjos à presença de Deus. E os algozes permaneceram lá rindo. E depois morreram também. E aconteceu o quê? Desceram de cabeça para baixo para o inferno, estão queimando até hoje lá. Onde o fogo não se apaga e o bicho nunca morre. Porque Deus não terá o culpado por inocente. Às vezes a gente gostaria que Deus se vingasse agora, fizesse agora. Não, Deus não tem pressa. As coisas de Deus é no tempo dele. Que Deus... Então pense nisso. Pense nisso. Eu preciso ser cheio, ser batizado com o Espírito Santo. Porque quando o mal me sobrevier, eu vou estar com os lombos cingidos. Em outras palavras, eu vou suportar. Como dizia o meu pastor, o meu mentor ministerial, meu filho, ele me chamava de meu filho e me chamava de galego velho. Eu não sou galego, né? Mas ele me chamava. E ele dizia: meu filho, o sangue pode dar no meio da canela, mas eu não abro. Pode vir um trem carregado de pólvora, com um doido em cima fumando um charuto, mas eu não abro. Aleluia. Que Deus, amado, em Cristo, lhe ajude, a partir de hoje, você não cessar de buscar a Deus diariamente, até que Ele te batize com o Espírito Santo. Lembrando que a primeira coisa que Deus quer fazer ao lhe batizar com o Espírito Santo é para que as portas do inferno não prevaleçam sobre sua vida, para que você não receba nenhum tipo de influência do mal, para que quando o diabo se manifestar, você com autoridade e poder no nome de Jesus Cristo, você faça ele cair por terra. Amém.